That's how it is and that's how it goes. Aí pessoal, nós vamos gravar a aula de hoje aí, ó, dá um alôzinho aí pra turma aí, gente, ó. Ah, pessoal, vai lá, dá uma... Aí, ó. Vai lá, dona Letícia. Matou a lombriga, dona Letícia? Foi isso mesmo? Lógico, tá gravando aqui, ó. Tá em tempo real, você tá gravando pra depois Ela me fez essa pergunta besta? Porque você às vezes fala. Não! Oh! E você corta, tá? Você Eu cortar? Eu coloco, eu lá sou homem de cortar as coisas. Eu coloco ipsis leteris, é o pé da letra. Ó. Não, vamos parar com esse negócio de cortar, que isso aí é capcioso. Não. Enfim, gente, brincadeiras à parte, tá? Agora vamos falar sério, tá? E vão copiando aí na medida que eu for falando, tá? Espera, deixa eu me organizar. Pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre Habermas. Não é abas não, tá, dona Lana? É Habermas. Beber mamás. Habermas. Beber mamás. Habermas. Exatamente. Fala. O que eu posso fazer, dona? Dona Maria. Esquece. Depois você pega com elas aí. Eu tô sem óculos. Pessoal, Habermas, ele foi frankfurtiano de segunda geração. O Habermas foi assistente de Adorno, Theodor Adorno. É, aquele mesmo Adorno que nós vimos em algumas aulas. O Habermas, ele é considerado como um pensador de extrema importância e que exerceu um impacto profundo na segunda metade do século XX. Ele trouxe uma contribuição enorme para a compreensão do pensamento ocidental após a segunda metade do século XX. Embora eu ter muitas reticências, eu pessoalmente falando, ter muitas reticências em relação a Habermas, eu também não sou ingênuo em não reconhecer a importância que o outro exerceu. Está revestido de uma certa importância. Por quê? Porque ainda é vivo. A questão é, o Habermas, ele, enquanto pensador, ele é herdeiro de uma tradição marxista. O interessante é que o Habermas, que é herdeiro de uma tradição marxista, ele vai, com o passar do tempo, questionando alguns construtos e alguns arquétipos, né, defendidos por alguns marxistas da escola marxista. O Habermas, ele para propor um novo modelo de sociedade, ele critica tudo, inclusive
né, até o positivismo. A questão é que o Habermas, ele, para desenvolver, entendeu, para defender essa teoria da ação comunicativa, essa teoria da razão instrumental e, consequentemente, o mundo da vida, o Habermas, ele parte dessa ideia, ou seja, ele parte da teoria crítica, né, tanto do Adorno como do Horkheimer, ou seja, ele parte dessa ideia, né, de ideologia. Ele vai dizer que a ideologia precisa, né, sofrer uma crítica. E quando ele diz que a ideologia precisa sofrer uma crítica, ele diz por quê? Porque a ideologia está diretamente a serviço do quê? Das elites. A ideologia está atrelada à indústria cultural, ela está a serviço, né, da classe proletariada, não a serviço daqueles que produzem, mas a serviço daqueles que estão diretamente dominando, não dos dominados, mas dos dominadores. Então essa teoria crítica, ela, em outras palavras, ela consistia no quê? Na emancipação. Essa crítica que eles vão fazer à ideologia a partir da teoria crítica, né, visa o quê? Visa a emancipação do indivíduo. Por que a emancipação do indivíduo? Porque a razão, ela é emancipadora e emancipatória. E quando ele vai afirmar que a razão é emancipadora e emancipatória, o projeto que ele tem em mente, o que é? O projeto que o Habermas tem em mente é a crítica que Adorno e Horkheimer fizeram, que é o projeto iluminista. E aí que eles vão apoiar, ele vai apoiar-se em quem? Ele apoia-se em Kant. Ele apoia-se em Kant para criticar, né, tudo aquilo todo o conceito de razão que se desdobrou a partir de Kant. E foi justamente esse conceito de razão que se desdobra, que se delineia a partir de Kant, né, que conduzirá o indivíduo, ou permanecerá com que esse indivíduo ainda esteja escravo do sistema. Pois bem, como eu disse, ele se baseia em Kant, ou seja, a ética habermasiana, ou seja, a ética discursiva, ela nada mais é do que uma teoria moral que recorre à razão para a sua fundamentação. Embora sofra a influência de Kant, não se fundamenta no conceito de razão reflexiva. Ou seja, Kant se baseava no conceito de razão reflexiva, embora ele não se basear no conceito de razão reflexiva. Mas ele se baseia no conceito de razão comunicativa. Ou seja, é justamente essa razão comunicativa que vai dar dinamicidade àquilo que ele vai chamar de mundo da vida. Pois bem, para que possamos entender o pensamento de Habermas, Habermas fala de quê? Habermas fala do sistema. Habermas diz que nós vivemos num mundo da vida. E esse mundo da vida, segundo Habermas, né, ele está dividido em esferas. Quais esferas são essas? A política é uma esfera, o direito é uma esfera, a economia é uma esfera, a religião é uma esfera. Percebe que nós não vivemos, enquanto sujeitos que fazemos parte de uma sociedade, nós não vivemos alheio a estas esferas. Por quê? Porque nós estamos engajados num sistema. E é esse sistema que consiste o mundo da vida para ele. Agora a questão é que em Habermas, essas esferas, elas são distintas entre si. Ao mesmo tempo que são distintas, emancipadas, elas são altamente complexas. São complexas.
E a complexidade acontece na medida em que cada esfera dessa, cada pretensão de validade dessa, que é acarretada por cada esfera, né, essa complexidade acontece em detrimento de quê? Em detrimento da distinção de cada uma delas. É por causa de cada uma delas. Percebe que o direito é distinto da política, a política é distinta da economia, a economia é distinta da política, a política é distinta da religião. Percebe que todas essas esferas e com as suas acarretadas, né, com suas pretensões de validade, todas essas esferas, elas são distintas entre si. Embora serem distintas entre si, elas estão coesas. Elas possuem uma linguagem distinta. A política possui uma linguagem própria. O direito possui uma linguagem própria. A economia, a religião. Percebe que cada esfera desta possui uma linguagem distinta. Embora elas possuírem linguagens distintas, racionalidades distintas, elas estão ligadas entre si. A política não está divorciada do direito, o direito não está divorciado da religião, a religião não está divorciada da política, a política da economia e assim sucessivamente. Em outras palavras, o que torna possível, né, segundo Habermas, a relação, embora distintas, o que torna possível a relação entre estas esferas, que consiste no mundo da vida. Segundo Habermas, né, o que permite a união, a coesão entre essas esferas é a ação comunicativa. É a ação comunicativa. A ação comunicativa permite a relação entre estas esferas. Por que a ação comunicativa permite a união e a relação entre estas esferas? Porque, como eu disse, elas possuem linguagens distintas. Elas estão se comunicando, elas estão relacionando-se, elas estão comunicando-se entre si. Daí a ação comunicativa. Em outras palavras, o que é a ação comunicativa? A ação comunicativa, ou a teoria da ação comunicativa, nada mais é do que a proposta de um novo modelo de sociedade a partir dos moldes weberianos. É a proposta de um novo modelo de sociedade a partir dos moldes weberianos. Se para Weber a ação social ela só era legitimada através da comunicação, ou seja, era a comunicação, né, atrelada à linguagem que legitimava a ação social, caneta. Na teoria da ação comunicativa em Habermas, como é a proposta de um novo modelo de sociedade a partir dos moldes weberianos, a comunicação mediada pelo discurso ou pela linguagem também é essencial, ou seja, a ação comunicativa ela só se legitima a partir do quê? A partir do discurso, a partir da linguagem mediada pelo discurso, ou seja, estão discursando, estão dialogando entre si essas esferas. E é justamente o diálogo existente entre essas esferas é que consiste naquilo que Habermas vai chamar de mundo da vida. O interessante é que a questão é, onde entra a racionalidade instrumental aí? Bom, a razão instrumental, ela entra no sentido de que, segundo Habermas, né, a razão instrumental entra para dar dinamicidade, para racionalizar, ou seja, para dar racionalidade a este processo. Este processo de quê?
de comunicação entre estas esferas. Está claro isso para vocês, gente? Hã? Então, basicamente, né, é isso que Habermas pensava no que diz respeito à teoria da ação comunicativa, da racionalidade instrumental e do mundo da vida. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Hã? Fala. Professor, então essas esferas do mundo da vida, elas são distintas, mas ao mesmo tempo elas estão juntas? Sim. Por exemplo, vamos usar aqui como exemplo a sala de aula. A sala de aula é o mundo da vida. Você é distinto dela. Ela é distinta dela. Ela é distinta de mim. Eu sou dele. Percebe que nós somos distintos um do outro. Embora sermos distintos um do outro, nós estamos ligados. Por quê? Porque fazemos parte de um mesmo sistema, de um mesmo mundo, que é o mundo da vida. E o que permite nós estarmos ligados, né, é a razão instrumental, é a ação comunicativa. A ação comunicativa permite dialogarmos, nos entendermos, embora sermos distintos. Mas é a razão instrumental, é quem dá dinamicidade a tudo isso. É a razão instrumental. E essa dinamicidade, ela tem que estar mediada por quê? Pelaquilo que o Habermas vai chamar de moral. Diga. Sim, é uma teoria criada por ele. Por quê? Porque até o tempo que ele estava junto com os frankfurtianos, com Adorno, Horkheimer, sobretudo com Adorno, porque ele foi assistente dele, durante muito tempo, o Habermas esteve ligado a eles, né? Por ocasião da ocupação da Alemanha pelo nazismo, né, o instituto é desfeito, né, é fechado, eles fogem, porque na sua grande maioria eram judeus, né? E aí o Habermas separa-se deles, né? E ao separar-se deles, o Habermas ele prefere seguir uma carreira solo nesse quesito. Aí ele cria suas próprias teorias. Aí ele dá vida às suas próprias teorias. Ele trabalhava com o Horkheimer, esse cara e o Adorno, e eles adentraram nessa teoria e depois o nazismo trabalhou sozinho e criou o mundo dele. Sim, mas é claro que ele teve influência, né? Ele teve influência. Ele critica o positivismo. Você vê ranços do pragmatismo ali dentro do pensamento dele, ora criticando, ora defendendo o pragmatismo, né? Você vê uma crítica que ele faz à ideologia, tá? Mas ao mesmo tempo que ele faz uma crítica à ideologia, ele defende a ideia da teoria crítica, tá? Desenvolver uma teoria crítica da sociedade, né? Então Habermas ele pode ser classificado como um pensador, né? Ele pode ser classificado como um pensador pós-convencional, pós-metafísico, pós-convencional. Qual a relação de Habermas com a ideologia de Weber? A relação de Habermas com a ideologia de Weber. A relação de Habermas com a ideologia de Weber? A ação social. Pois bem, a teoria da ação comunicativa,
a ação comunicativa propriamente dita. É a proposta de um novo modelo de sociedade. Uma vez que essas esferas estão dialogando, né, justamente para a criação, para o surgimento de um novo modelo de sociedade, liberta do quê? Das elites. Liberta das elites. É a proposta de um novo modelo de sociedade a partir dos moldes weberianos. Se a comunicação mediada pela linguagem é o que legitimava a ação social em Weber, né, em Habermas é a comunicação atrelada ao quê? Ao discurso, que vai criar esse novo modelo de sociedade, que vai dar dinamicidade a esse modelo de sociedade. Oi? O que eles têm em comum é a finalidade de criar um novo modelo de sociedade. Sim, são os instrumentos pelos quais eles vão usar para legitimar um novo modelo de sociedade. São os instrumentos. Diga, Alana. Ele pode ser classificado como o quê? Pós-metafísico, pós-estruturalista, pós-metafísico, pós-estruturalista e pós-convencional. Mais alguma pergunta, gente? Bom, pessoal, vocês não têm nenhuma dúvida com relação a Habermas? Ficou claro isso para vocês, gente? Expliquei de uma forma muito clara, se bem que o Habermas ele é muito complexo de se entender, tá? Ele é muito, mas muito complexo mesmo. Ele usa uma palavra desse tamanho, uma frase desse tamanho para dizer isso aqui, ó. Ao meu ver, o Habermas é um embrulhão. Hã? Ele fala, mas não quer falar nada. Ou seja, não fala nada novo. Hã? Oi? Enche linguiça. Ao meu ver, não somente ao meu ver, mas ao ver de muitos críticos do Habermas, é um embrulhão. É inclusive o próprio Olavo de Carvalho, né, chama ele de embrulhão, picareta. E tá certo o Olavo de Carvalho chamar ele de embrulhão, picareta, né? Usa uma frase desse tamanho para falar isso aqui. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês aí, tá? Obrigada, professor.